Você está diante de algo que não é apenas uma mensagem, é uma intervenção divina. Respire fundo e me ouça com todo o seu coração. A espera acabou. O que estava retido foi liberado. Aquilo que parecia distante, intocável, adiado, hoje se aproxima com o sopro do meu espírito. Você não vai terminar esse dia da mesma forma que começou. Não importa o que disseram, o que diagnosticaram, o que prometeram e nunca cumpriram. Eu, o Senhor, entrei agora na sua casa com resposta, milagre e direção. Não é uma sugestão, é um decreto. E se eu estou falando, o impossível já está se rendendo. Fique comigo até o fim. Porque quem interrompe o toque divino no meio do processo pode perder a porção que já estava nas mãos. Não tire os olhos, não desvie sua atenção, não ouça nada mais por agora. Permita que o Espírito Santo te conduza por completo nessa mensagem. Enquanto você escuta, algo já está mudando em você e ao seu redor. Aperte no coração. Compartilhe com alguém que precisa de resposta agora, se inscreva neste canal e comente seu nome. Isso não é vaidade, é um ato de fé. A exposição da sua fé aqui abre as janelas espirituais do céu. Honre esta palavra e ela honrará você com colheitas que não se perderão. Você tem carregado muito mais do que deveria. O tempo parece que escorregou entre seus dedos, enquanto você cuidava dos outros, enquanto resolvia coisas que ninguém mais queria enfrentar. Há dores que você calou para proteger quem ama. Há noites que você atravessou acordado por alguém que nunca soube. E eu estava ali. Cada vez que você suspirou no silêncio, eu li o que você não conseguiu dizer. E agora, eu mesmo venho te visitar. Porque há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, e o tempo do milagre para você é este instante, não amanhã, não no próximo culto, agora. Eu conheço o que te enfraqueceu por dentro, aquilo que foi te adoecendo devagar. Você aprendeu a disfarçar, mas por dentro pedia socorro. Enquanto todos te viam firme, só eu percebia onde a sua fé já estava quase apagando. E é por isso que eu escolhi hoje, não outro dia, para entrar com poder. Eu não dependo da permissão de ninguém para agir. Basta a sua rendição agora, sua entrega sincera, a escuta ativa do seu espírito, porque o que está vindo até você não é alívio comum, é uma reconfiguração da sua história. Eu não vim te consolar por algo que não mudou, eu vim mudar. Você pediu livramento, mas eu trago mais, trago reposição, trago resposta onde havia silêncio, trago cura onde havia limite, trago honra onde havia vergonha, porque você não me abandonou mesmo quando não entendia nada. E agora, eu me levanto do meu trono com justiça para fazer diante dos seus olhos aquilo que nenhum esforço humano conseguiu realizar. Aquilo que a medicina, os conselhos, as promessas humanas, as campanhas que você fez, tudo aquilo que parecia não resolver, agora cede diante da minha ordem. Eu liberei. E quando eu libero, nada resiste. Quantas vezes você sentiu que fazia tudo certo, mas o resultado parecia sempre adiado? Quantas orações você fez com os olhos marejados, mas sorrindo para quem precisava de você forte? Quantos améns você declarou, mesmo sem ver o cumprimento? Eu recolhi cada um, e nenhuma oração que chega ao céu volta vazia. Nenhum clamor me é indiferente. E é por isso que hoje, sem você precisar provar nada, sem precisar se defender ou implorar, eu entro na sua vida com aquilo que você já não esperava mais. Não porque você mereça, mas porque eu te escolhi, e minha escolha é irrevogável. Você está sendo tocado agora. Enquanto escuta, o meu espírito está visitando lugares que nem você sabe nomear. Pontos do corpo onde havia desconfortos inexplicáveis, dores constantes, ansiedade camuflada. Eu conheço os sintomas que ninguém percebe, e agora, cada um deles está sendo alinhado com a saúde perfeita que eu designei. Essa mensagem não é sobre emoção,
É sobre transformação. Essa voz que você ouve é a minha. Estou chamando você para um novo ciclo, um novo tempo. E ele começa agora, porque o céu se moveu. Não adianta procurar entender com lógica o que estou fazendo. Minha lógica não se mede com a de homens. Meus caminhos são mais altos. E se você tentar compreender tudo antes de crer, vai se atrasar no milagre. Eu estou pedindo apenas uma coisa: ouça com o espírito aberto. Receba sem restrições. E prepare-se, porque o que parecia ser o fim é o ponto onde eu começo a agir com mais intensidade. O fechamento de uma porta não foi rejeição, foi preservação. Você está sendo guardado desde antes de saber do perigo. Essa enfermidade que está cercando a casa, que vem se repetindo na família, não será mais recorrente. Eu sou o Deus que quebra ciclos. O que agiu sobre Abraão, agiu sobre Isaque e Jacó, e está agindo agora sobre você. Eu sou o mesmo. E onde eu coloco a minha mão, não há padrão que se sustente, não há diagnóstico que prospere, não há má notícia que permaneça. Você não foi criado para sobreviver todos os dias, mas para viver em abundância. E é essa abundância que desce agora, não em números, mas em paz. A paz que ninguém conseguiu te oferecer. Você já percebeu que está mais sensível? Que algo está mexendo com você agora enquanto me ouve? Não ignore isso. É o meu espírito quebrando muros internos, reconfigurando a maneira como você vê as coisas. Porque antes de transformar ao seu redor, eu estou transformando dentro de você, curando feridas antigas, palavras que marcaram e até hoje machucam. Você foi acusado injustamente, questionado, diminuído, mas agora eu mesmo coloco honra sobre sua cabeça. Uma honra que não pode ser retirada por vozes humanas, porque vem direto da minha mão. A bênção que eu trouxe hoje tem endereço certo, e se você está ouvindo isso, é porque esse endereço é o seu. Não é coincidência, é propósito. Você não caiu aqui por acaso. Foi o céu que te empurrou para este momento, para que ouvisse cada palavra como quem ouve uma sentença de libertação. E há algo importante que eu preciso que você entenda. Não duvide do tempo que ainda resta. O que para os homens é tarde, para mim é agora. O que parecia perdido ainda pode florescer. Eu sou especialista em ressuscitar o que disseram estar morto. Você foi deixado de lado por pessoas que um dia disseram que jamais te abandonariam. Isso te feriu profundamente, mas agora eu pego essa dor e transformo em ponte, porque ninguém vai impedir que você alcance o que eu preparei. Não importa quem saiu, o que importa é que eu fiquei. E se estou em você, quem pode te parar? Haverá espanto, haverá silêncio, porque muitos verão o que eu vou fazer e não entenderão como aconteceu. E quando te perguntarem, você só precisará dizer: Deus fez. Enquanto você esteve ocupado cuidando de todos, quase esqueceu de você. Mas eu não esqueci. Eu vi o quanto você se anulou por amor. Vi como escondeu o cansaço para que os outros não se preocupassem. E agora eu venho cuidar de você. Trazer força onde havia exaustão. Renovar a sua fé onde havia apenas resistência. Essa visita que eu te faço não termina quando o vídeo acaba. Ela continua em cada canto da casa, em cada gesto que você fizer, em cada respiração. Porque meu espírito está habitando com você. E isso muda tudo. Você ainda vai se surpreender com a rapidez com que as coisas vão começar a se alinhar. Gente que te ignorou vai te procurar. Portas que estavam trancadas há anos serão escancaradas. E tudo isso sem que você precise se desgastar. Porque o que eu entrego, eu sustento. Você não vai precisar correr, se humilhar, implorar. Vai apenas andar na direção que eu mostrar. Porque a paz que estou colocando em você será o sinal. Quando sentir essa paz, mesmo em meio a coisas incertas, saberá que está no caminho certo. A inveja não vai mais te atingir. A língua que te amaldiçoou será calada.
O ambiente pesado que você sentia na casa, no trabalho, vai mudar. Porque onde o meu espírito entra, toda a atmosfera se transforma. E se eu estou falando agora, é porque já entrei. Já estou aí. Já estou desfazendo o que foi feito contra você. Não foi você que atrasou a bênção. Foi o ambiente ao seu redor que não estava preparado. Mas agora está. Agora tudo que te cerca vai cooperar com o que eu estou fazendo. Você já esperou o suficiente. Agora é hora de viver. Abra os olhos. Olhe ao redor. Pequenos sinais já estão começando a acontecer. Uma mensagem inesperada, um documento esquecido que reaparece, um contato que parecia perdido. Cada detalhe, cada gesto, cada pessoa está sendo usada por mim para te conduzir ao lugar certo. Não existe erro quando você caminha guiado pelo céu. Mesmo os tropeços do passado, eu uso como degraus, porque o que eu faço, ninguém desfaz. E se você está sentindo um calor diferente, uma emoção que não sabe explicar, um alívio mesmo sem ter mudado nada ao redor, é porque já começou. Seu milagre não vai mais demorar. Eu já desci com ele, já trouxe. E agora, tudo o que você precisa fazer é permanecer me ouvindo. Não apenas com os ouvidos naturais, mas com a alma. Porque essa palavra não é para o momento, é para o destino. Você está sendo reposicionado espiritualmente. E o que eu estou fazendo agora vai ecoar nos próximos anos. Compartilhe essa mensagem. Envie para alguém que precisa desse toque também. Não esconda o que o céu está te entregando. Multiplique. Inscreva-se no canal e mantenha-se conectado com cada direção que eu liberar daqui. Isso é mais do que um vídeo, é um canal de manifestação, onde eu falo, eu opero. E se você honrar essa palavra, você verá frutos dela nos lugares mais improváveis. Comente aqui embaixo o que deseja ver transformado, porque eu leio cada confissão de fé. E onde há fé, há movimento dos céus. Não saia, não pause. Ainda há mais para liberar. Fique até o fim, porque o que eu comecei, eu termino. E eu não deixo nada pela metade. Eu sei como seus dias têm sido silenciosamente intensos. A rotina se impõe como um ciclo onde você entrega tanto, mas quase ninguém percebe o quanto custa manter tudo de pé. Você se divide entre o cuidado com quem ama, as dores que esconde, os compromissos que não podem ser adiados. E nesse movimento constante, você foi se esquecendo do quanto é precioso para mim. Mas o tempo da espera chegou ao fim. Minha voz entra agora como resposta para aquilo que parecia sem solução. Meu espírito está se movendo com precisão. Há coisas que você deixou de pedir porque achava que já era tarde demais. Mas eu sou o Senhor do tempo. E quando eu decido agir, não existe atraso que impeça, nem desgaste que paralise. Aquilo que estava em silêncio agora ganha forma. Estou trazendo o milagre que seus olhos ainda não conseguem ver, mas o seu espírito já começa a sentir. E essa certeza que nasce em você agora é sinal da minha presença tocando a sua realidade. Não ignore o que está acontecendo aí dentro. Essa paz que desce de forma tão sutil, esse alívio que parece contradizer o que você vê ao redor. É assim que eu começo. Não com barulho, mas com transformação interior. Estou trocando o peso por leveza, a dúvida por direção, a dor por promessa. E você perceberá que as coisas começarão a se alinhar. Não porque mudou tudo ao redor, mas porque algo em você foi ajustado por mim. É de dentro para fora que eu opero. Hoje eu decidi tocar naquilo que te cansou por dentro. Aquele desgaste silencioso de se doar constantemente, mas sentir que falta algo essencial. Eu vi as noites que você foi dormir pedindo apenas um sinal, uma palavra, um toque. E agora estou aqui, não para te dar apenas um consolo, mas uma convicção. Você não foi esquecido. Você está sendo visitado pelo meu espírito, e o que chega agora não é adiado, é imediato. O tempo de observar terminou.
Agora é tempo de viver o que eu preparei. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Essa pressão de ter que justificar suas escolhas, de tentar se manter forte para ser aceito, já não faz parte do que eu estou construindo. Hoje, eu derramo sobre você uma nova identidade, não baseada no que disseram a seu respeito, mas no que eu sempre soube sobre você. Você é parte do meu plano, e nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma opinião humana pode revogar o que eu determinei desde o início. Preste atenção. Estou curando não apenas doenças físicas, mas memórias que doem, cicatrizes emocionais que ainda sangravam por dentro, mesmo que por fora tudo parecesse bem. Estou restaurando sua visão sobre o futuro. Aquilo que parecia inalcançável, inalugável, impossível, começa a ganhar cores de esperança. Porque a promessa não está mais distante. Ela foi trazida para perto e está sendo alinhada com cada detalhe do seu dia. Até o que parecia sem valor está sendo usado por mim agora. Muitas vezes você pensou que já tinha vivido o melhor e que o restante seria apenas manutenção de sobrevivência. Mas eu sou o Deus que renova. Não trago apenas mais do mesmo, trago o novo que surpreende. Você ainda verá sorrisos que achava que não voltariam, sentirá alegria sem culpa, experimentará paz sem medo de que acabe, porque aquilo que eu construo permanece. O que vem de mim não é frágil, não é passageiro, é eterno, firme e alimenta cada parte da sua alma. Eu entrei em ambientes da sua vida que estavam fechados até mesmo para você. Sonhos que você guardou tão fundo que nem lembrava mais. Mas eu não esqueço o que plantei em você. E quando o céu decide ativar uma semente, ela floresce até no solo mais seco. Prepare-se, porque você verá renascer áreas que pareciam estéreis. A aridez vai dar lugar à colheita. E essa mudança virá com leveza, como quem apenas acorda e percebe que tudo foi rearranjado enquanto dormia. Não resista ao que eu estou fazendo. Deixe que meus ventos levem o que não serve mais. Relacionamentos que drenavam sua energia, compromissos que nunca deveriam ter sido assumidos, palavras que ainda prendem sua memória. Hoje eu estou limpando. Há um mover acontecendo agora dentro do seu espírito. E se você se permitir, viverá algo que jamais experimentou antes. Algo sem comparação. Um toque tão real que mudará até a forma como você enxerga seus próprios passos. Não pare de ouvir. Eu ainda estou liberando. Ainda há águas profundas a serem acessadas. E se você chegou até aqui, é porque eu preparei mais. Há um momento decisivo nesta mensagem onde a revelação se aprofunda. Não é coincidência que sua atenção ainda esteja aqui. É um chamado. Enquanto outros desviam o olhar, você permanece. E esse permanecer será recompensado. A promessa que te sustenta será visível. O milagre será inegável. E o tempo da restituição já começou. Permita-se acreditar de novo, mesmo com o cansaço, mesmo com as decepções. Não baseie sua fé nas experiências passadas que não aconteceram como você esperava. O que vem agora não depende do que você fez. Depende do que eu sou, e eu sou fiel. Quando prometo, cumpro. Quando me movo, nada pode impedir. Sua única missão neste momento é crer. E se puder, declare aqui nos comentários: eu creio no plano de Deus. Pois assim está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você não está ouvindo isso por acaso. Eu atraí você para esta mensagem porque o seu coração estava pronto. Mesmo que você não soubesse, havia em você uma expectativa silenciosa, quase imperceptível, mas que agora se confirma. O céu está te respondendo. E quando eu respondo, não há mais dúvidas.
Não há mais insegurança. Há paz. Essa paz que você sente agora, essa certeza que silencia os questionamentos internos, é a prova de que eu estou aqui, ao seu lado, dentro de você, por você. Houve momentos em que você questionou se ainda conseguiria continuar. Pensou em parar, em se calar, em deixar para lá, mas algo te manteve. Esse algo era eu. Era minha mão invisível sustentando seus dias. E agora, essa mesma mão se torna visível, porque o tempo de apenas resistir acabou. Agora é hora de avançar. E você não irá sozinho. Eu irei à frente, endireitando os caminhos, limpando os terrenos, desfazendo emboscadas. E tudo o que parecia travado se destrava. Enquanto escuta, algo está se realinhando na sua mente. Ideias que estavam confusas, decisões que você evitava, respostas que pareciam distantes. Tudo começa a se encaixar. Não é coincidência, é direção. Meu espírito está te dando clareza. Você começará a saber o que fazer, para onde ir, o que deixar, o que abraçar. E isso não virá por lógica, mas por paz. Sempre que sentir essa paz, saberá que ali estou eu, porque onde estou não há confusão. Talvez você sinta vontade de chorar, de silenciar, de apenas ouvir sem dizer nada. Tudo isso é eu. Estou quebrando as barreiras internas que impediam você de sentir com profundidade. Você não precisa mais se proteger de mim. Eu não vou te ferir. Eu vou curar. E essa cura começa agora. Na forma como você se enxerga, como se trata, como se valoriza. A promessa é maior do que o histórico. O futuro que tenho é mais forte do que o passado que feriu. Eu faço novas todas as coisas. Sim, todas. Inclusive aquelas que você acreditava que nunca mudariam. Um padrão familiar, uma condição que parecia hereditária, um ciclo emocional que se repetia há anos. Eu interrompo agora. O que antes era uma prisão, agora se torna passagem. E você começará a ver, pouco a pouco, as transformações. Pessoas se posicionando diferente, portas se abrindo de forma inesperada, oportunidades surgindo onde antes havia rejeição. Porque o céu decidiu favorecer você. Em algum momento dessa caminhada, você começou a acreditar que milagres eram para os outros. Para os mais fortes, os mais santos, os mais preparados. Mas hoje, eu te digo, o milagre é seu. Foi liberado sobre você pela graça. Não por mérito, mas por amor. Você não precisa ser mais nada além do que já é agora para receber. Apenas esteja presente, aberto, sensível, e tudo aquilo que eu já determinei começará a se manifestar. Eu sou fiel em cada detalhe. Quero que você respire fundo neste momento. Feche os olhos se quiser. Apenas sinta. Há algo de novo pairando sobre você. Uma atmosfera que não é emocional, é espiritual. Você foi envolvido por minha presença. Isso vai te acompanhar até nos momentos mais simples do dia. Enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto cuida da casa. Porque a mudança que eu fiz não é só no momento da oração, é no cotidiano. Prepare-se para viver milagres em cenários comuns. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque por meio dessa conexão eu continuarei liberando direção. Não é sobre um vídeo, é sobre manter a frequência aberta, onde há fé, há movimento, onde há escuta, há resposta. E o que eu comecei hoje não será interrompido. O seu coração está pronto para a sequência. Por isso, permaneça por perto. Há mais sendo preparado. Nada foi em vão. Nenhuma dor, nenhum dia difícil, nenhuma espera silenciosa. Tudo foi sendo moldado para este momento. Você está mais sensível, mais atento, mais aberto. E é nesse estado que eu consigo operar com profundidade.
Não pense que perdeu tempo. Você ganhou maturidade e agora, com esse coração preparado, eu derramo porção dobrada. A bênção que chega não é rasa. Ela vem para marcar sua história, para transbordar na sua casa, para alcançar até os que te cercam. Seu nome está sendo lembrado nos céus, e não por anjos apenas. Eu, o Senhor, te chamo. O tempo em que você será reconhecido não é o tempo da ostentação, é o tempo da frutificação. E aqueles que não acreditaram verão com os próprios olhos, não por vingança, mas por testemunho, para que saibam que eu sou Deus e que opero onde ninguém espera, que levanto quem foi esquecido, que exalto quem permaneceu firme. E você foi escolhido para viver isso. Você percebeu como, de forma tão silenciosa, comecei a mudar coisas que pareciam imóveis na sua vida? Enquanto você ainda tentava entender os porquês, eu já estava organizando os paraquês. Nada escapou dos meus olhos. Nem os gestos pequenos, nem as orações rápidas, nem aquele pensamento sussurrado no meio do dia. Tudo foi recolhido. E agora, com meu espírito agindo, aquilo que parecia apenas sobrevivência está sendo transformado em um testemunho cheio de significado. Você passou por temporadas onde sentiu que dava mais do que recebia. Em muitos momentos, pareceu que ninguém percebia o quanto você se doava. Mas eu vi. E agora, todo esse investimento invisível está voltando em forma de colheita. Eu não deixo nenhuma boa semente esquecida no chão. Eu honro cada gesto feito em silêncio, e mesmo aquilo que outros ignoraram. Eu recompenso com amor e propósito. Está começando agora um tempo em que o retorno será maior que o esforço. Há dias em que a alma parece cansada, sem explicação, como se algo estivesse pesando por dentro, mesmo quando por fora tudo parece normal. Eu conheço essa sensação. Sei como tem sido difícil explicar para os outros o que você mesmo não consegue entender. Mas hoje eu quero que você saiba. O que você sente não é confusão, é sensibilidade espiritual. É o seu espírito reagindo à mudança que eu estou promovendo. E isso é bom. Isso é o começo de uma virada. Você está aprendendo a confiar em mim de um jeito novo. Antes, você confiava esperando sinais externos, mas agora começa a confiar sentindo a minha presença por dentro. Isso é maturidade espiritual. E por causa dessa entrega mais profunda, eu posso fazer coisas maiores. Estou destravando respostas que estavam represadas. Estou acelerando processos que pareciam parados. E tudo que antes estava travado por medo ou insegurança começa a se mover com leveza. Não é só uma estação nova. É uma vida nova nascendo dentro da que você já conhece. Você não será mais o mesmo depois deste tempo. Algo foi rompido, liberado, transformado. E quando eu transformo, é definitivo. A partir de agora, mesmo os dias comuns carregarão significados extraordinários. Os detalhes vão começar a falar com você. As pequenas coisas terão gosto de milagre. Porque onde há sensibilidade, há revelação. E onde há revelação, há crescimento. Pessoas que pareciam distantes espiritualmente começarão a se aproximar. Elas serão atraídas pela mudança que estou operando em você. E sem que você diga nada, sua presença será luz. Isso não é peso, é propósito. Você foi separado para ser canal. E enquanto eu te encho, transborda automaticamente. Você não precisa se esforçar para ser útil. Basta continuar conectado. E se essa mensagem tem tocado você até aqui, inscreva-se neste canal. É aqui que eu continuarei liberando direções para o seu caminho. Hoje eu removo a sensação de abandono. Aquela ideia de que você está só, de que ninguém realmente entende o que se passa dentro de você. Esse sentimento não é verdade. É uma distorção provocada pelas dores do caminho. Mas eu sou aquele que te sustenta mesmo quando ninguém mais permanece. Nunca estive distante. E agora que você voltou sua atenção para mim,
tudo começa a se alinhar com a promessa original. Eu te seguro. E o que é meu, ninguém arrebata. Não ignore o que está surgindo dentro de você agora. Essa nova vontade de orar, esse desejo de recomeçar, esse impulso de cuidar melhor de você mesmo, é meu espírito regenerando sua essência. Não são emoções passageiras. É o renascimento de algo genuíno. Há dons sendo despertados. Há sonhos antigos sendo ativados novamente. Você não está retrocedendo. Está sendo reposicionado. E o lugar onde eu te coloco agora é mais firme, mais amplo, mais seguro. Você não precisa mais se conformar com pouco. Por muito tempo, aceitou migalhas emocionais, relacionamentos rasos, oportunidades limitadas. Mas agora eu te ensino a reconhecer o seu valor, não baseado em ego, mas em identidade. Você foi criado para refletir minha glória. E onde há glória não há escassez. Eu restituo o que foi perdido, eu preencho o que foi deixado vazio. E essa restauração virá com naturalidade, como se fosse o curso certo que as águas sempre deveriam seguir. Durante muito tempo, você ouviu promessas e se frustrou por não ver o cumprimento. Isso criou em você uma resistência, como se esperar fosse doloroso. Mas hoje eu tiro o peso da espera, porque o tempo de esperar terminou. Agora é tempo de ver. O que foi dito será feito. E você saberá que sou eu, porque virá de um jeito que só o céu pode trazer. E quando acontecer, lembre-se deste momento, porque o que eu disse aqui, cumprirei aí. A cada dia, eu colocarei nos seus caminhos confirmações. E não serão apenas palavras bonitas, serão atitudes, conexões, recomeços, caminhos se abrindo. Você vai entender que aquilo que parecia bloqueio era apenas a minha mão te protegendo do que não estava pronto. Agora, tudo começa a se alinhar. A engrenagem gira sem esforço. O que antes era luta, agora flui com paz. E essa paz é o selo da minha aprovação. Caminhe nela com confiança. Não tenha medo de romper com o que já não te sustenta. Existem situações que você mantinha por medo de mudar, mas agora eu te dou ousadia, porque eu já preparei o novo. E não é necessário manter o velho apenas por hábito. O que eu tenho para você exige espaço. E quando você me der permissão, eu farei limpeza. E o que permanecer será só o que edifica. Você não viverá mais rodeado de ruídos. Você caminhará em clareza, em verdade, em propósito. Eu não estou apenas mudando seus resultados, estou mudando sua maneira de ver a vida. Você começará a enxergar oportunidades onde antes via ameaças. Começará a entender sinais onde antes só via silêncio. E isso não virá por fórmulas, mas por sensibilidade. O que está nascendo dentro de você é discernimento espiritual. E com ele, você tomará decisões que mudarão destinos. O seu e de muitos ao seu redor. Se essa mensagem está gerando algo dentro de você, comente aqui. Eu estou vivendo a mudança que Deus começou em mim. Declare com fé. E receba como verdade o que está escrito. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Salmos 126:3. Sua alegria não será mais condicionada às circunstâncias. Ela será fruto da certeza de que o céu está em movimento ao seu favor. E nada disso será passageiro. Você está sendo chamado para um tempo de milagres visíveis. Não mais coisas que você apenas sente, mas coisas que todos verão. A cura chegando ao corpo, a reconciliação acontecendo na casa, a restauração se manifestando nos relacionamentos. E tudo isso sem esforço humano, porque eu decidi fazer, e quando eu decido, eu cumpro. Basta continuar com o coração sensível e os olhos atentos. O novo não está vindo, ele já chegou. Você vai se surpreender com a naturalidade com que as respostas virão. Coisas que pareciam travadas começarão a se destravar sozinhas.
sem necessidade de empurrões, de insistência, de desgaste. Porque eu estou abrindo os caminhos. E quando eu abro, ninguém pode fechar. Confie e lembre-se, não é sobre o quanto você se esforça, é sobre o quanto você se rende. A sua rendição me permite agir com liberdade. Algumas pessoas se afastaram da sua vida sem explicação. Você tentou entender, mas hoje eu te digo, era proteção. Algumas conexões precisavam ser encerradas para que outras pudessem surgir. Não lamente o que foi embora. Eu estou trazendo o que edifica, o que soma, o que constrói. Você será cercado de pessoas alinhadas com o seu destino, e elas virão sem que você precise buscá-las. Eu atraio quem deve caminhar com você. Cada passo que você der daqui para frente será guiado. Você não tomará mais decisões por impulso. Meu espírito será o seu conselheiro. E quando a dúvida quiser entrar, a paz responderá por você. Porque onde há a minha presença, há clareza. E quando você anda comigo, os atalhos não são necessários. O caminho pode parecer mais longo, mas é seguro e te levará exatamente onde você deve estar. Você será surpreendido por restituições, coisas que você considerava perdidas, que já não fazia mais parte dos seus planos, voltarão com propósito, mas voltarão melhores, curadas, transformadas. Porque quando eu devolvo, não é no mesmo estado. É sempre com honra, com glória, com beleza. Prepare-se. O que volta agora não volta como peso, volta como resposta. Em breve, você olhará para trás e perceberá que até os momentos mais difíceis foram usados por mim. Nada foi desperdiçado. Nenhum sofrimento, nenhuma espera, nenhuma porta fechada. Tudo serviu para te posicionar para este tempo. O tempo da experiência, da sensibilidade, da maturidade. Agora você está pronto para viver o que sempre sonhou, sem se perder no processo. Porque agora você sabe quem é. E mais importante, sabe quem eu sou. Sinta esse momento como uma pausa santa, onde sua alma é ajustada, sua mente é renovada e seu corpo é fortalecido. É isso que minha presença faz. Não apenas emociona, mas transforma. E essa transformação está só começando. Continue ouvindo. Há mais para ser revelado. Eu não terminei. Ainda há promessas sendo liberadas e destinos sendo ativados. Você está no centro do que eu estou fazendo e nada será como antes. Você chegou até aqui porque algo dentro de você não desistiu. Talvez nem saiba explicar com palavras, mas há uma força te conduzindo. Essa força sou eu. Não importa quantas vezes você pensou que tudo estava perdido, hoje eu te afirmo, nada foi em vão. Há um propósito por trás de cada silêncio e há um milagre em movimento neste exato instante. Seu tempo de espera não foi tempo desperdiçado, foi preparação. E agora está tudo pronto para acontecer. Você não precisa mais duvidar da sua sensibilidade. Aquilo que sente no mais profundo é real. Eu tenho te visitado mesmo nos dias em que você não percebeu, quando o cansaço foi maior que a fé, quando você quis parar e apenas respirar. Eu estava ali, e hoje venho renovar tudo o que foi se apagando. Meu espírito não só te consola, como também te fortalece. E você perceberá isso em pequenas atitudes, em respostas inesperadas, em renascimentos. Quantas vezes você pensou em desistir de cuidar de tudo e de todos? A sobrecarga parecia grande demais. Mas mesmo cansado, você permaneceu. E isso não passou despercebido aos meus olhos. Hoje eu envio descanso à sua alma. E mais que isso, envio recursos. Pessoas preparadas, oportunidades alinhadas, provisão vinda de onde você nem imaginava. Não se trata mais de suportar o que pesa, é hora de viver o que flui. E você já está sendo movido para esse novo ciclo. Sua fidelidade silenciosa está sendo recompensada. E mesmo que você não tenha falado,
eu ouvi cada desejo escondido, cada vontade que você arquivou por causa dos outros. Hoje eu trago esses sonhos à tona. Não com cobrança, mas com promessa. O que nasceu em você não foi em vão. E tudo que parecia ter ficado no passado, eu estou renovando no presente com força dobrada. Prepare-se para recuperar o que parecia ter se apagado. Vai ressurgir com luz. Agora mesmo, enquanto essa palavra te alcança, uma paz diferente invade seu interior. Ela não depende do que está acontecendo lá fora. É uma paz que vem do céu, para garantir que tudo está no controle. Você pode não ver ainda, mas já pode sentir. E se você consegue sentir, é porque já começou. Meu agir não depende da permissão das circunstâncias. Quando eu quero fazer, nada impede. E o tempo que parecia parado está sendo acelerado pela minha mão. Hoje eu te dou sensibilidade para perceber a minha presença nos detalhes. Um gesto, uma ligação, uma lembrança, um alívio repentino. São sinais de que estou presente. E quando eu estou, até o que antes era dor, começa a se transformar em maturidade. Aquilo que te feriu antes, agora é o lugar onde a cura começa. O que era ponto frágil se tornará testemunho. E você verá com seus próprios olhos que nada, absolutamente nada, foi desperdiçado. Não é tarde. Esse é o tempo exato, o tempo da resposta, o tempo de ver o céu se inclinar sobre a sua casa, sua saúde, seus relacionamentos. Eu não chego adiantado nem atrasado, eu chego com precisão. E essa exatidão está sendo liberada agora em cada área da sua vida. O que antes parecia uma sequência de problemas, agora será campo fértil para testemunhos. Você verá a diferença entre o antes e o depois, porque eu decidi marcar esse momento. Se você está sentindo esse mover, escreva aqui nos comentários: o tempo do meu milagre chegou. E receba com fé o que está escrito em Isaías 60:22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Essa promessa se cumpre sobre sua história agora. Nada será adiado, nada será interrompido. Quando eu libero, tudo coopera. E é isso que você está prestes a experimentar. O cansaço que te impedia de sonhar está sendo substituído por um entusiasmo novo, um renascimento silencioso de dentro para fora. E isso é só o começo. Ainda há muito mais a ser revelado. E se até aqui você tem sido alimentado por essa palavra, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui você encontrará direção, consolo e renovo. Não se trata apenas de mais um conteúdo, mas de um ponto de encontro com o que eu estou fazendo em sua vida. Você não precisa mais esconder o que sente. Por muito tempo você aprendeu a se calar para manter a paz. Mas hoje eu te dou liberdade para ser inteiro, para sentir, para chorar, para falar, para rir sem medo. A vida volta a pulsar com sentido, e o sentido volta a nascer com vida. Porque onde meu espírito atua, não há paralisia emocional, há libertação. E você está sendo libertado agora daquilo que te impedia de ser quem eu te chamei para ser. As orações feitas com poucas palavras, mas muito coração, foram ouvidas. O que parecia pequeno, eu tornei grande. E onde havia silêncio, agora eu coloco resposta. Você verá a mão que cuida, a voz que direciona, o favor que surpreende, porque eu sou especialista em agir quando ninguém mais consegue. E esse agir é o que se manifesta hoje sobre seus dias. Nada ficará como está. Tudo será transformado com beleza e propósito. Você foi chamado para viver com plenitude e não com escassez. E essa escassez não é apenas financeira, é emocional, espiritual, relacional. Onde havia falta, eu trago preenchimento. Onde havia vazio, eu coloco sentido. E tudo isso acontece com uma simplicidade que espanta, porque a obra não é sua, é minha. E quando eu opero, não há dúvida, não há medo, não há atraso.
tudo flui com perfeição. É tempo de recomeçar sem culpa, de se abrir para o novo sem carregar o peso do que passou. Eu não te vejo pelo que falhou, mas pelo que ainda pode florescer. E você florescerá, com beleza, com força, com constância. Essa estação é de restauração, mas também de expansão. Eu não te tirei do que te destruía apenas para te proteger. Eu te tirei para te impulsionar. E o que vem agora é mais do que você imaginou. Você vai se reconhecer naquilo que antes parecia inalcançável. Os lugares onde você achava que não pertencia, agora se tornam ambientes de honra. E isso não virá por vaidade, mas por propósito. Eu te posiciono onde você precisa estar para que outros vejam em você o reflexo da minha glória. E quando isso acontecer, não se envergonhe do que viveu. Cada parte da sua história será usada como ponte. O que parecia fim, agora se transforma em passagem. Haverá dias em que você acordará com o coração leve. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque o que estava pesado por dentro foi tratado. Eu sou o Deus que cura com palavras, que transforma com presença. E essa cura começou no momento em que você decidiu escutar. Não pense que é algo passageiro. É contínuo, é constante. Minha presença te acompanhará como um manto, e nada será como antes. Você não está preso às marcas do que passou. As experiências dolorosas que tentaram definir seu valor perderam a força. Agora é a minha verdade que define quem você é. E eu te chamo de escolhido, separado, habitado pela promessa. Quando eu olho para você, vejo potencial, vejo beleza, vejo futuro. E se eu vejo, então é real. Você é tudo aquilo que o céu reconhece, e nada poderá apagar isso. Não duvide dos pequenos sinais, eles são os primeiros passos do extraordinário. A ligação inesperada, a cura que começa devagar, a reconciliação que parecia impossível, tudo isso faz parte do milagre que já está em andamento. Você não será mais refém da dúvida. A certeza tomará conta. E mesmo quando os olhos não virem, o coração saberá, porque eu estarei te guiando com fidelidade em cada etapa. Se alguma parte da sua alma ainda sente medo de sonhar, permita que eu entre aí, no exato ponto da insegurança, da frustração, da repetição, onde você acreditou que as coisas nunca mudariam. Estou tocando agora, trazendo coragem, limpando a visão, restaurando expectativas. Você voltará a desejar, voltará a planejar. E dessa vez, com confiança, porque quem vai à frente sou eu, e eu não falho. Seu milagre não será apenas uma experiência, ele será parte da sua identidade. A forma como você verá o mundo mudará. Você será mais grato, mais sensível, mais pleno, porque quando eu transformo, eu também ensino. Ensinar a viver com leveza, com gratidão, com propósito. E essa transformação já começou. Ela está em curso e você faz parte dessa obra divina. Não pare agora. Há mais sendo liberado. Mesmo que não perceba, anjos já foram enviados ao seu favor. Portas estão sendo abertas. Gente certa está sendo conduzida ao seu caminho. Recursos estão se posicionando. Tudo está se organizando nos bastidores do invisível. E muito em breve, o visível refletirá o que eu já determinei. Apenas continue firme, continue sensível, continue em paz. A colheita já começou e você verá frutos onde só havia promessa. Já como o melhor roteirista com foco no escritor e no potencial de verbalização. Não peça compartilhamento. Agente de mensagens divinas disse: você não está escutando esta mensagem por acaso. Há um movimento do céu envolvendo sua história. E ele começou agora mesmo, enquanto seus olhos percorrem cada palavra e seu coração se abre. O que por tanto tempo foi motivo de silêncio, agora se torna palco de manifestação. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração passou despercebida.
Eu, o Senhor, entrei no tempo exato e hoje declaro: aquilo que parecia adormecido será visitado com vida. Você percebe como algo dentro de você começou a se mover? Essa leveza que invade seu peito, essa sensação de alívio, de recomeço, é o toque do meu espírito. Estou desfazendo nós que foram amarrados há anos. Situações que pareciam definitivas estão sendo reescritas diante dos meus olhos. E você faz parte disso. Porque eu não permiti que você chegasse até aqui apenas para escutar. Eu te trouxe para viver o que ainda não viveu. Mesmo em meio a tantas vozes, você sabe reconhecer a minha. E quando eu falo, algo se acende dentro de você. É como se tudo parasse por um instante para ouvir. Porque a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Ela cumpre o que prometi. E hoje, essa palavra é milagre, é direção, é cura. Não para depois, mas para agora. Onde antes havia espera, agora há resposta. Onde havia dúvida, nasce a certeza. Você segurou o que muitos não suportariam. E ainda assim, escolheu amar, cuidar, manter a fé. Houve noites longas, dias pesados, momentos em que não conseguia mais explicar como se sentia. Mas mesmo assim, você não parou. E porque permaneceu, hoje eu liberei. O tempo da sobrevivência termina aqui. Agora é tempo de viver com propósito, com alegria, com clareza. Você não será mais moldado pelas pressões. Será guiado pelas promessas. Há algo especial acontecendo na sua história. Não é um acaso, é uma condução divina. Você tem sido moldado por processos silenciosos, mas poderosos. Enquanto cuidava de tudo, eu cuidava de você. E agora chegou a hora de entregar aquilo que sempre foi meu plano. Um milagre real, visível, transformador. Não porque você implorou, mas porque eu escolhi amar você até o último detalhe. Por isso, mantenha seu coração aberto. Continue ouvindo. Cada palavra carrega cura. Cada frase traz liberação. Essa não é só uma mensagem. É o sopro do meu espírito dentro da sua casa, dentro do seu coração. E se até aqui você tem sentido essa presença, inscreva-se neste canal. A cada novo encontro, eu continuarei falando com você. Essa conexão não é aleatória. É parte do plano que estabeleci desde o início. Você ainda verá que tudo cooperou, mesmo o que foi difícil, mesmo o que parecia injusto. Tudo foi realinhado para esse tempo. E se houve perda, haverá restauração. Se houve rejeição, haverá honra. Porque eu, o Senhor, sou aquele que transforma dores em sementes. E as sementes que você chorou ao plantar serão frutos de alegria ao colher. O tempo que parecia perdido agora será redimido com pressa. E se alguma dúvida ainda tenta te cercar, lembre-se: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que prometi, eu cumpro. O que falei, eu faço. E mesmo quando o ambiente parecer desfavorável, eu sou capaz de gerar milagre em solo seco. Eu não dependo de cenário, de recurso, de aprovação humana. Quando eu decido, tudo se curva. E hoje, o céu decidiu se inclinar sobre você. Você foi conduzido até aqui por um propósito. Não foi por uma simples busca, nem por um clique desatento. Foi eu quem te atraí, porque sabia exatamente o momento certo de agir. E esse momento é agora. Cada parte da sua vida está sendo visitada por uma unção de renovo. Sua saúde, suas emoções, seus relacionamentos, sua caminhada espiritual. Nada ficará intocado. Tudo será restaurado com perfeição. Mesmo aquilo que você não contou para ninguém, eu sei. As orações que você guardou por medo de parecer fraco. Os pensamentos que você calou porque ninguém entenderia. Eu entendi. E hoje trago a resposta. Não com julgamento, mas com graça. Porque meu amor não busca expor, busca curar. E essa cura é profunda, é silenciosa, é real. Ela está acontecendo agora mesmo, enquanto você apenas respira.
Você perceberá sinais nos próximos dias. E não será coincidência, será confirmação. Eu vou fazer com que situações te levem para o lugar certo. Conexões perdidas voltarão. Portas esquecidas se abrirão. E tudo isso com um tempo perfeito. Porque quando o céu se move, tudo obedece. E o que era atraso se tornará impulso. O que era medo se tornará testemunho. Você será marcado por uma virada definitiva. Não resista ao novo que eu estou trazendo. Você se acostumou com as limitações e quase acreditou que esse era seu destino final. Mas não é. O que eu preparei vai além da sua experiência passada. E não é pelo que você perdeu, mas pelo que está prestes a ganhar. É por isso que você sente esse despertar, esse incômodo sagrado que anuncia mudança. É o meu toque te chamando para viver acima das circunstâncias. Se essa palavra está acendendo algo dentro de você, declare nos comentários: minha hora chegou e Deus está agindo agora. Essa é uma declaração de fé e sua fé tem poder, porque está escrito: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Mesmo sem ver ainda, você está crendo e por isso já está recebendo. Porque quem crê não espera passivamente. Quem crê se posiciona e você está se posicionando agora mesmo. Você não será mais guiado por memórias, será guiado por visões. O que ficou para trás não definirá seus próximos passos. Eu estou abrindo seus olhos para o futuro que planejei. Um futuro de paz, de avanço, de estabilidade. A insegurança será substituída por confiança. E essa confiança não virá de promessas humanas, mas da certeza de que eu, seu Deus, estou contigo em todos os detalhes. O ambiente ao seu redor já está sendo afetado por essa palavra. Pessoas que estavam distantes espiritualmente começarão a te procurar. Situações antes travadas começarão a se desenrolar com leveza. Você perceberá que tudo está sendo rearranjado por uma mão que você não vê, mas sente. Essa mão é a minha. E o toque que agora alcança sua vida é um toque de realinhamento, de libertação, de bênção. As orações que você fez por sua família não foram em vão. Mesmo aquelas em silêncio, quando olhava para alguém que ama e sentia um peso no coração. Eu ouvi e estou intervindo, não com barulho, mas com estratégia. Eu sei como mudar o coração de quem você ama e farei isso com amor, com tempo, com sabedoria. A restauração que você tanto espera começará dentro de você e se estenderá como ondas. Você vai começar a sonhar diferente. Vai acordar com ideias novas, com perspectivas que antes não conseguia alcançar. Isso é fruto do que estou ativando em seu interior. Não é apenas emoção, é inspiração divina. Você está recebendo estratégias, discernimento, clareza. E cada nova ideia será acompanhada de paz. Essa será a prova. Se há paz, é porque sou eu. Se há direção, é porque chegou a hora de agir. Você não precisa ter medo do novo. Eu estou nesse novo. Cada passo que você der em obediência será acompanhado por um favor sobrenatural. Pessoas que antes te ignoraram começarão a prestar atenção. Ambientes que antes te resistiam, agora se abrirão. Porque eu mudei a atmosfera. E onde meu espírito reina, tudo se torna fértil. O que você tocar com fé, florescerá. O que você declarar com certeza, acontecerá. A partir de hoje, você não será mais confundido. As dúvidas que antes tomavam sua mente começam a perder força. Estou colocando discernimento dentro de você. E quando precisar decidir, saberá. Quando precisar agir, terá coragem. Porque eu já estive no seu futuro e estou apenas te guiando até o que preparei. Nada será por tentativa. Tudo será por direção. E você terá paz em cada escolha. Você ainda verá o bem florescer onde hoje parece haver apenas desgaste. Haverá leveza em relações difíceis. Haverá cura em palavras que feriram. Haverá reconciliação onde havia distância.
Porque eu sou especialista em refazer. Não com pressa, mas com perfeição. E o que eu refaço, ninguém mais destrói. O que eu restauro, permanece. O que eu curo, floresce. E você está sendo curado para florescer. Eu estou te levando além do que você imaginava. Porque sua história não termina onde o cansaço tentou te parar. Ela continua onde a fé te faz levantar. Você será um marco de recomeço para os que te cercam. Vão olhar para você e perguntar como isso aconteceu. E você saberá responder com simplicidade: foi Deus. E eu me alegrarei com seu testemunho, porque ele carregará vida, esperança e verdade. O que está vindo sobre você não é apenas resposta. É cura que alcança raízes profundas, lugares que você já havia esquecido. Estou restaurando não apenas o que te faltava, mas também a visão que você tinha de si mesmo. Você já não precisa carregar a culpa de não ter feito mais, de não ter sido perfeito, de ter tropeçado. Eu não estou aqui para te acusar. Estou aqui para te levantar. E onde eu coloco a mão, não há mais espaço para condenação. Você suportou cargas que não eram suas, tentando manter tudo de pé, enquanto por dentro se desgastava em silêncio. Mas agora, eu mesmo venho aliviar esse peso. O que antes você carregava sozinho, agora compartilha comigo. E não apenas isso, eu assumo o controle. Porque há coisas que você tentou resolver com esforço humano e não conseguiu. Agora será pelo sobrenatural. Será pela minha mão e não pela sua força. Eu conheço a sensação de impotência que te visitou tantas vezes. A frustração de ver pessoas que você ama se afastando, mesmo quando tudo que você queria era ajudar. Mas hoje, eu te dou paz nesse lugar. Não é sua obrigação salvar ninguém. Sua missão é amar. E enquanto você ama, eu cuido. Enquanto você ora, eu movo. Eu não ignoro sua intercessão. Pelo contrário, eu ajo quando ninguém mais pode agir. Se ainda restar alguma incerteza em seu coração, saiba, eu não mudo de ideia sobre você. Mesmo quando você desistiu de si, eu continuei acreditando. E hoje trago você de volta para o centro da minha vontade. Não com exigências, mas com ternura. Porque o meu amor não impõe, ele envolve. E agora estou envolvendo cada parte da sua história com graça. Tudo está sendo preenchido. Tudo será reorganizado por mim. A insegurança que te fez recuar tantas vezes está sendo quebrada agora. Você aprenderá a caminhar com coragem, não porque o medo sumiu, mas porque entendeu que eu caminho com você. Não há nada à frente que eu já não tenha visitado. Você não está indo sozinho, está sendo conduzido. E nessa condução, cada obstáculo se torna ponte, cada parede se torna portal. Porque onde eu guio, eu sustento. Mantenha-se atento aos pequenos sinais. Eu falarei nas entrelinhas, nos gestos simples, no inesperado. Você começará a perceber que nada será mais comum. Até o que antes era rotina, agora será cheio de significado. Isso porque o meu Espírito está sobre você, guiando, instruindo, ensinando a viver com leveza. Essa nova leveza não será distração, será clareza. E na clareza você fará escolhas que mudarão destinos. As orações que você fez nos bastidores, sem aplauso, sem plateia, são as que mais tocam o meu coração. Porque não foram feitas para serem vistas, foram feitas para serem vividas. E hoje o tempo da manifestação chegou. O que era secreto se tornará evidente. Não por exibição, mas por testemunho. Muitos verão o que eu farei em sua vida e serão tocados, porque quando eu movo, o mover se espalha. Você vai perceber que algumas dores que antes te paralisavam já não têm o mesmo poder. Isso é cura acontecendo, é libertação sem esforço. Estou desfazendo laços com o passado, quebrando alianças que te aprisionavam ao que já não faz parte. E ao mesmo tempo em que fecho ciclos, abro portais.
O que estava retido será liberado. O que estava confuso ganhará direção, e sua alma, enfim, encontrará repouso. Se até aqui essa palavra tem alcançado sua vida, inscreva-se neste canal. Isso não é apenas um clique, é uma declaração de compromisso com a voz que te conduz. Aqui, continuarei falando com você dia após dia, como tenho feito agora, porque eu não abandono quem se entrega, e sua entrega hoje é um marco no espiritual. A partir desse momento, você verá a diferença entre andar sozinho e ser guiado por mim. Você verá portas abrindo sem precisar bater, gente certa entrando sem esforço, provisões chegando sem desespero. Porque agora não se trata de sorte, se trata de promessa. Eu prometi que supriria, eu prometi que guiaria, e estou cumprindo. A ansiedade que te impedia de descansar agora perde a força. Estou reposicionando sua mente para confiar, porque quem descansa permite que eu trabalhe. Se essa mensagem tem sido resposta para você, declare com fé nos comentários: eu descanso em Deus e Ele age por mim. E tome posse da palavra de Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa não é apenas uma frase, é uma rota. Quando você entrega, eu executo. Quando você confia, eu realizo. E você verá isso com seus próprios olhos, ainda nesta estação. Eu não quero apenas te dar alívio, quero te dar plenitude. Quero que você acorde com paz e durma com esperança, que olhe para a vida com olhos novos, que tenha coragem de sonhar outra vez. Você não foi feito para sobreviver todos os dias. Foi criado para viver com abundância. E essa abundância começa agora. Começa com a mudança de dentro. Começa com o respirar profundo que te faz perceber que eu estou aqui. Você perceberá que as dores não foram em vão. Elas cavaram espaço dentro de você para receber o que eu estou derramando agora. A profundidade do vazio foi o tamanho exato da plenitude que viria. Tudo faz sentido quando é visto da perspectiva do céu. E agora eu te dou novos olhos, para que você veja além da dor, além da perda, além da espera. O que vem é infinitamente maior do que o que foi. Não há tempo perdido quando você se encontra comigo. O que você acreditava que já não dava mais tempo, agora será redimido. O tempo não me limita. Eu comando o tempo. E onde parecia haver atraso, haverá aceleração. Os últimos serão os primeiros. O esquecido será lembrado. O ignorado será honrado. E tudo isso sem esforço, sem luta, sem peso, porque o tempo da promessa é tempo de leveza. Você começará a perceber que até o seu tom de voz muda. As palavras que antes saíam com dureza, agora fluem com ternura. Isso não é coincidência, é transformação. Estou curando até o seu jeito de se expressar, porque quem é curado por dentro transborda a cura por onde passa, e sua presença será como bálsamo. Gente ferida encontrará descanso perto de você, porque o que estou fazendo vai além de você. Essa presença que te envolve agora é real. Não é sensação passageira, é eu mesmo te visitando com ternura. Estou reafirmando tudo o que já te prometi, mas que o tempo havia tentado apagar. Essa palavra reativa sonhos, reacende esperança, renova forças. E a partir de hoje, mesmo os dias comuns serão extraordinários, porque o comum, quando habitado por mim, se torna sagrado. Você ainda verá respostas nos lugares mais improváveis. Eu sou especialista em surpreender. Não procuro o cenário ideal, crio o cenário. Não busco estrutura perfeita, eu sou a base. Por isso, não espere que tudo esteja pronto para crer. Creia e tudo se preparará ao seu redor. Esse é o tempo de crer antes de ver. É o tempo de dar passos antes do chão aparecer. E cada passo de fé será correspondido. Eu te darei palavras na hora certa. A sabedoria que você tanto pediu está sendo liberada.
Não virá por estudo apenas, mas por revelação. Em conversas simples, você terá entendimento profundo. Em decisões delicadas, terá discernimento claro. Porque quem caminha comigo não tropeça em dúvidas. Tropeça apenas para aprender. E mesmo nas quedas, eu estou pronto para reerguer com graça. Você começará a viver dias em que sentirá que tudo se encaixa. As coisas que antes não faziam sentido, agora se alinham. E isso não é sorte. É o cumprimento da promessa. Você foi preservado até aqui por um motivo. E agora chegou a hora de viver, não apenas existir. Viver com propósito, com alegria, com leveza. Não mais de olhos baixos, mas com o olhar firme, voltado para onde eu estou te levando. Nada, absolutamente nada, foi capaz de impedir o que eu determinei para a sua vida. Nem a dor, nem a demora, nem os desvios. Eu redimo tudo, uso tudo. E agora, com seu coração entregue, posso fazer infinitamente mais. Permaneça ouvindo. Há mais sendo liberado. Cada palavra carrega um pedaço da revelação, e tudo que você precisa está sendo entregue enquanto sua fé se mantém viva. Você ainda não viu o tamanho do que preparei para você. Aquilo que parecia encerrado, sem movimento, será o ponto exato onde darei início a algo surpreendente. Porque onde o homem enxerga fim, eu vejo começo. Enquanto alguns olhavam para sua história como algo superado, eu estava escrevendo a próxima página. E agora, esse novo capítulo será visível. Não mais na intenção, mas na realidade. O que está para acontecer carregará meu selo e não haverá dúvidas. Você pensou que aquele silêncio era ausência, mas era construção. Quando tudo pareceu quieto demais, eu estava erguendo, no invisível, o que os seus olhos não podiam alcançar. Era no secreto que eu alinhava os detalhes. E hoje, trago isso à tona com propósito. Cada momento de espera, cada dia de incerteza, tudo contribuiu para a perfeição do tempo que agora se cumpre. Nada fugiu da rota. Mesmo as curvas, eu usei. Você não está atrasado, está exatamente onde deveria estar. Porque eu não trabalho com relógios humanos, eu opero com eternidade. E agora, tudo se apressa em seu favor. As respostas que demoraram, os ciclos que não se fechavam, os sonhos que pareciam distantes, estão sendo atraídos para a sua realidade com força sobrenatural. O que você viveu até aqui foi preparação, mas a partir de agora é manifestação. Você está sendo firmado em uma nova estrutura emocional. O que antes te abalava já não terá mais o mesmo impacto, porque sua raiz agora é profunda, e quem tem raiz profunda suporta o vento, vence o tempo e floresce na hora certa. A sua hora chegou, e esse florescer não será isolado. Outros serão alcançados pela sua mudança. Sua presença será cura, não por palavras, mas por essência. Não haverá mais confusão dentro de você. A clareza que te entrego será como uma lente limpa. Você enxergará as pessoas com mais compaixão, os desafios com mais sabedoria e a si mesmo com mais graça. Essa nova perspectiva te levará a lugares onde antes você hesitava entrar. Agora você saberá que pertence, porque foi chamado, capacitado e posicionado. Tudo isso por amor. Continue em mim, e eu farei o que você jamais conseguiria sozinho. Porque ainda que o mundo inteiro não acredite, a minha palavra se cumpre em quem confia. E você confiou, e por isso viverá. Viverá de verdade. Se esta palavra tocou seu coração, não saia ainda. Há mais do céu reservado para você aqui. Curta este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma direção que o Espírito ainda vai liberar neste canal. Cada novo vídeo é uma continuação do que Deus começou a fazer na sua vida hoje. Compartilhe com alguém que precisa viver esse mesmo despertar
E permaneça aqui comigo, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o milagre que faltava. Não é o fim, é só o começo.